Aleluia! Meu Deus do céu. Deus tem chamado a gente para o secreto, amém, irmãos? O que significa quando a gente vai se retirar? É para ficar mais tempo com Ele, amém? E é só isso que Ele quer, é só isso que Ele precisa. Se é que Deus precisa de alguma coisa, Ele está precisando que a gente pare para prestar atenção. Aleluia! É uma noite da unção, da presença de Deus nesse lugar, amém, queridos? Por que a unção é a presença de Deus nesse lugar? Por sua causa, por minha causa. Nós não estamos aqui porque nós somos a causa do culto, no sentido assim, nós não somos o alvo do culto. Mas a unção de Deus está aqui por sua causa, por minha causa. O Espírito Santo de Deus está aqui ministrando as pessoas já desde o comecinho. Amém, queridos? Aleluia. Tem uma galera de amarelo aí. Só eu. Só eu que vim de preto. Não, tem alguns aí, né? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor. Uhul. Aleluia. No Evangelho de Mateus, deixa eu só acertar aqui bonitinho o endereço. Aleluia. Dá um frio na barriga na hora de pregar a palavra de Deus. Mateus, vamos achar, está quase aqui, que eu não anotei no computador. Capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vamos no versículo 13 em diante, por favor. Mateus capítulo 3. Acha na sua Bíblia aí. Glória a Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Diga comigo: abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como forma de pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, eu queria começar assim fazendo uma pergunta para você. Eu queria fazer uma pergunta importante. Acho que toda pessoa que ama a Deus deveria pensar nisso. Quem é que mais necessita do azeite da unção? Quem mais necessita? Quais são as pessoas que mais precisam da unção de Deus, do azeite do céu? Quem são? A resposta está nesse trecho aqui da palavra de Deus, onde Jesus, Ele não apenas está cumprindo algo ali, muito importante, a gente vai tocar nisso nessa noite, mas Ele está revelando o que é, quem é o alvo principal da unção do Espírito Santo na face da terra. São os filhos. Posso ouvir um amém nessa noite? Os filhos. Jesus, o Filho unigênito de Deus, Ele vem da Galileia e Ele desce ao Jordão. Quando Ele desce ao Jordão,
papai tinha preparado algo especial para ele. E para que esse algo especial acontecesse, ele precisava estar posicionado no lugar certo e na hora certa. Porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus foi revelado, amém? Mas como é que ele foi revelado? O próprio Deus ministrou sobre a vida dele. Quando ele desceu e foi para o Jordão, ele chegou, João Batista o reconheceu. Em outro trecho da palavra, João Batista disse assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu pelo Espírito Santo que estava com ele. O Espírito Santo operando no poder de Elias estava com João Batista, e ele, então, pelo Espírito ele reconhece, pelo Espírito ele declara: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproxima. Então ele estava dizendo: ele é maior do que eu. A pregação dele, parte da pregação de João Batista era justamente: o que vem após mim é bem maior do que eu. Porque quando ele estava pregando no deserto, no Jordão, próximo ao Jordão, as pessoas pensavam: será que é ele o Cristo? Será que ele é o ungido de Deus? Será que ele é o Messias, o escolhido? Porque olha com que autoridade que ele ministra. Eles ficavam impressionados com a maneira que ele trazia a palavra. Mas João Batista dizia assim: não, o que vem depois de mim é bem maior do que eu não consigo, eu não teria autoridade, eu não teria nem como carregar as sandálias, amarrar as sandálias dele, eu não teria como fazer isso. Então ele reconhece que Jesus é maior, e mesmo Jesus sendo maior, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, aquele que deveria ser o ungido de Deus, Jesus entra no rio e fala assim: eu preciso ser batizado por você, João. E João continua reconhecendo. A Bíblia diz que João resistiu a Jesus. Resistiu-se-lhe. Está escrito no versículo 14 do capítulo 3. Na verdade está escrito assim: mas João opôs-se a ele, porque ele reconhecia que Jesus era maior, que Jesus era o prometido de Deus. Mas aí Jesus se submeteu. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o caminho da unção é um caminho de submissão. Aleluia. É a glória de Deus ou o pessoal está vestindo amarelo aqui? As duas coisas. Não é não, são canarinhos de Jesus, pastor. Aleluia. O pastor está tentando me desvirtuar aqui. O caminho da unção é um caminho de submissão. E aí Jesus, por mais que a promessa estivesse se cumprindo, se ele não vai para o lugar certo e não se coloca com o coração certo, não viria a unção que ele necessitava para cumprir o ministério. Jesus precisava de alguma coisa. Alguns filmes mostram que Jesus, quando criança, ele fazia diversos sinais e prodígios, mas a Bíblia revela que ele precisava ser revestido da presença, do poder e da unção de Deus. E ele fez o caminho do Jordão. Então, irmãos, é mais ou menos assim. Para que a unção de Deus repouse sobre as nossas vidas, não adianta a gente bater no peito e dizer assim, bater no peito não, porque não é um sinal de humildade, mas a gente baixar a cabeça e fazer assim uma carinha de crente e dizer: eu sou humilde, eu sirvo as pessoas. É necessário uma atitude prática de submissão. E Jesus, ele se coloca e ele vai. E João Batista está insistindo para ele: eu não posso te batizar. Mas Jesus diz: para que se cumpra. Para que se cumpra a palavra. Para que se cumpra a palavra. Sabe por que você e eu, por que nós vamos nos submeter? É para que se cumpra a palavra de Deus. Volto a dizer, o que é que Deus precisa? Ele precisa de pessoas dispostas. Qual é o alvo do Senhor? Somos nós. Qual é a missão de Jesus?
abrir os céus para que você seja cheio do Espírito Santo. Essa é a missão de Jesus. Pastor, a missão de Jesus é ir para a cruz, sim, mas ele não ficou preso na cruz, quando ele sangrou, quando ele derramou seu sangue no madeiro, quando ele morreu, 3 dias depois ele ressuscitou, e ressuscitou já pelo poder do Espírito. Todas as coisas que Jesus Cristo fez, foi no poder do Espírito, e ele está ali, disposto a obedecer e a submeter quem é menor do que ele. João Batista era a voz que clama no deserto, que vinha logo antes, imediatamente antes do Rei da Glória, e por isso ele foi o homem mais importante do Antigo Testamento. Quanto mais perto de Jesus você está, mais importante você é. Aleluia! E era um homem que tinha a presença do Espírito Santo com muita propriedade. Ele operava no espírito de Elias, no espírito profético. Voz que clama, a voz de Deus clamando no deserto através de um homem. Maior do que ele não houve no Primeiro Testamento. E mesmo assim ele era menor do que Jesus. Sendo menor do que Jesus, Jesus veio e se submeteu. E foi batizado por João. E porque ele obedeceu para que se cumprisse a palavra, e a palavra de Deus só se cumpre onde há arrependimento. O batismo de João era um batismo que tinha uma simbologia profética. Ele não é exatamente igual ao batismo que nós fazemos hoje. Não é exatamente igual, mas ele tem essa semelhança. Arrependimento, um anúncio que o homem precisa ter um coração quebrantado para poder receber de Deus o que ele tem que receber. Aleluia. E Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele não tinha pecado. Mesmo estando como homem nessa terra, ele não tinha pecado nem no que ele falava, nem mesmo no que ele pensava, mas ainda assim ele está anunciando: é necessário baixar a cabeça, é necessário se humilhar, é necessário se submeter às autoridades constituídas por Deus. Irmãos, Deus tem falado para nós aqui, Ele tem provocado essa igreja a buscar mais unção, amém? Quem estava aqui no domingo passado? Levante a mão para eu saber. Enquanto eu buscava o Senhor, a palavra continuou nesse sentido. Unção de Deus. Quem tem sede, quem tem fome. E aí Deus começou a ministrar uma palavra bem simples. Então veio Jesus ter com João. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele permitiu. O filho foi ungido para a obra que Deus Pai tinha preparado para ele. O filho foi alvo desta unção. Quantos filhos de Deus estão aqui? Filho de Deus a gente não nasce, nós nos tornamos. Quando a gente crê no Filho unigênito de Deus, Jesus, a gente também recebe o poder do Espírito de nos tornarmos filhos de Deus. Então essa unção é para os filhos. Deus Pai olhou e falou: esse é meu filho. Sempre quando Deus vai fazer algo na sua vida, na minha vida, na vida dos seus filhos, primeiro Ele libera uma palavra. E sabe como é que é a palavra de Deus? Ele rasga os céus para falar a seu respeito. Não, pastor, foi só para Jesus. Não, para Jesus o testemunho foi público. Para nós nem sempre o testemunho é público, não é? Nem sempre é um testemunho público de todos verem os céus rasgando e a Deus falando, né? Não, mas Deus abre os céus quando Ele quer comunicar: achei um filho meu aqui na terra. E Ele mesmo faz questão de te dizer: eu sou teu pai e você é meu filho. Eu sou teu pai e você é minha filha. E você sabe o que isso quer dizer? Que para esse último tempo que nós estamos vivendo, existe uma unção reservada, uma unção a ser liberada para os filhos. Porque é justamente esta a unção que vem nos últimos tempos, profetizada no Primeiro Testamento. A unção que converte o coração dos pais aos filhos, e dos filhos
aos pais. É uma unção que entra na linhagem familiar, amém? O que o Espírito Santo está fazendo é assim, procurando os verdadeiros filhos, ainda que Deus tenha o desejo de ungir, vamos dizer assim, de batizar com o Espírito Santo, de transformar a vida de todo mundo, esse é o desejo, mas se a gente for colocar em um lugar de o que seria especial aos olhos do Senhor, especialíssimo aos olhos do Senhor, são seus filhos, aqueles que Ele reconhece como filhos, e foi isso que Ele fez com Jesus. Para Jesus cumprir o ministério, Jesus precisava saber quem Ele era. Ele já sabia quem Ele era, mas não naquela magnitude, não com aquele testemunho, não com aquele nível de unção. E quando os céus se abriram, e Ele ouviu a voz do Pai, primeiro a palavra foi lançada, quando Ele saiu da água, o que aconteceu? O Espírito Santo, em forma de pomba, vem sobre a vida dele, e agora Jesus está sendo ungido pelo próprio Pai. Vocês estão entendendo o que acontece com os filhos? O próprio Pai vem para ungir. Vocês estão entendendo isso, queridos? Isso é algo poderoso. Deus pode usar uma pessoa para chegar na sua vida. Eu não sei qual é a tua história, de pessoas que vieram orar com você, e você percebeu que Deus havia movido aquelas pessoas para que uma unção fosse derramada sobre a sua vida, e isso acontece, glória a Deus, mas quem unge os filhos é o próprio Pai, aleluia, Ele unge, então Ele libera uma palavra que rasga os céus, em direção à terra, e Ele continua fazendo isso hoje em dia. O mesmo ontem, hoje, eternamente é o nosso Deus, aleluia. Jesus é o primogênito, Ele é o primeiro entre muitos irmãos, Ele é o primeiro, Ele é a primícia de Deus, mas o caminho que Ele fez é o mesmo caminho que nós podemos fazer, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, se você tiver que padecer, padeça, porque quando você for ser glorificado, você será glorificado. Esse é o caminho de Jesus. Ele padeceu, mas Ele foi glorificado. O Filho recebeu uma unção especial do Pai para cumprir o ministério, e são dias onde nós estamos clamando assim: Senhor, eu preciso da Tua unção, Senhor, eu preciso de uma nova medida da Tua unção. Existem alguns dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor derramou, eu enxergo na minha história, e eu não estou conseguindo liberar esta unção que o Senhor derramou na minha vida, parece que tem algo segurando, travando. Isso tem sido ministrado aqui, e é justamente o que o Espírito Santo está dizendo: eu quero ungir de tal forma, que vai destravar, soltar, liberar. Não vai ser assim para funcionar, mas mais do que para funcionar, vai ser para fluir, amém, queridos? Quantos recebem lá na arquibancada lá? Não pensa que terminou não, amém, queridos? Tem mais, apresenta a botija, apresenta o pote, que Deus vai derramar mais, amém? Aleluia, glória a Deus. Jesus se posicionou no lugar certo e na hora certa para receber. Se Ele não estivesse ali com o João Batista baixando sua cabeça, Ele não seria ungido com o Espírito Santo daquela forma. Era para Ele estar ali, e era para Ele receber ali. E quando Ele recebeu, tanto é que o Espírito Santo, quando vem sobre a vida dele com aquele nível de profundidade, de envolvimento, porque a Bíblia diz que Ele recebeu e não foi por medida. Deus extrapolou todas as medidas e derramou em cima do Filho dele. Será que isso fala alguma coisa para nós aqui, queridos? Você sabia que você tem uma medida do Espírito na sua vida, mas existem outras medidas a serem derramadas, amém? Jesus é na plenitude das medidas, Ele recebeu. Mas Ele está dizendo para nós podemos receber também, aleluia. Isso é maravilhoso. O que aconteceu com Ele pode acontecer com você, comigo. Eu quero. Quantos querem? Eu quero. Se você for muito fominha nessa noite, você não vai ficar só prestando atenção na palavra, que já é muito importante.
você vai capturar com toda a fé que houver em você. Que haja uma ativação da fé nessa noite. Fé verdadeira, fé direta, fé próspera de Deus. Uma fé que vem de encontro com o Espírito Santo. Uma fé que pega a palavra de Deus e não deixa a palavra adormecida dentro de si. Ele se posicionou em obediência, recebeu a unção e recebeu a autoridade. Se você se submete, você recebe unção. E quem recebe unção, recebe autoridade. Autoridade. A igreja precisa de restauração na área da autoridade. Autoridade significa autorização para operar em nome de Jesus. Ele te autoriza, Ele te chancela. O Senhor Jesus estava recebendo a autoridade do Pai para poder cumprir ministério. Tanto é que depois disso o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ele começou a ser guiado poderosamente pelo Espírito de Deus. Ele se submetia totalmente ao Pai, mas ele sabia que para se submeter ao Pai existiam pessoas que ele precisava se submeter. Pessoas. Jesus, com os seus discípulos que ele foi chamando aos poucos. A gente pensa assim: puxa vida, eles chamavam Jesus de mestre. Sim, mas por causa da autoridade que ele ministrava a palavra. Porque na sua maneira de ser, ele estava sempre, de alguma forma, servindo aos seus discípulos. Ela era a autoridade que eles reconheciam. Era a autoridade e poder que eles reconheciam para chamá-lo de mestre, para ser o rabino deles. Era autoridade. Irmão, sabe o que a igreja precisa para dar testemunho na terra? Restauração da unção, do poder e da autoridade. Amém? E para isso nós precisamos aprender de novo o caminho da submissão. Aleluia. Glória a Deus. Posicionamento para receber. Posicionamento para receber. Aleluia. Se você puder abrir lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Como que a unção de Deus opera? Aleluia. Como que a unção de Deus opera? Vocês podem dar glória a Deus quando vocês quiserem, amém? Se eu estiver falando no microfone, se você quiser dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Isso não é interrupção. Aí a gente soma aqui, multiplica. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante. Como que essa unção real, como que essa unção do papai, ela se propaga, e qual é a característica da sua ação, como que o Espírito Santo opera. É uma unção que se manifesta diferentemente, de acordo com a vontade do Espírito. Diz assim lá no versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. Opa, é poder. Mas tem que ficar funcionando. Pode ter poder, mas tem que funcionar. Pô, irmão, olha. Oh, Jesus. Não, aí também não. A hora que eu bati o pé no chão, o negócio cantou aqui, meu Deus. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que é que Deus faz, e quando Ele faz, e quando Ele vem para derramar na sua vida, Ele vem, cada um aqui é um diferente do outro. Cada um tem um chamado diferente do outro. Cada um vai receber um dom diferente do outro, mas Deus dá conforme Ele quer, para que você seja útil na obra de Deus, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus, para que você seja uma bênção na mão, para servir o teu irmão, para abençoar teu irmão, para orar pelo teu irmão. Amém, queridos? E não apenas pelos irmãos, não. Ele fica repetindo, há diversidade, mas o Senhor
é o mesmo. Sabe como é que o Espírito Santo opera? Eu vou te dizer nessa noite, ele opera como ele quer. Aí você pode estar dizendo, pensando, puxa vida, mas eu na realidade eu sou pequenino. Deus não vai querer fazer nada através da minha vida que for assim, muito diferente. Eu acredito que comigo vai ser muito simples, algo pequenininho mesmo, e talvez seja algo aparentemente pequenininho, mas o que Deus quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quiser. E se Ele quiser levantar profetas, Ele levanta profetas. Se Ele quiser levantar apóstolos, Ele levanta apóstolos. Se Ele quiser levantar evangelistas, Ele levanta evangelistas. Se Ele quiser dar dom de maravilha para alguém aqui nessa noite, Ele dá dom de maravilha aqui. Pequeninos como nós, operando sinais, prodígios, maravilhas, dons de curar. Deus pode derramar numa parcela de pessoas aqui, dons de curar, como Ele já tem derramado. Tem pessoas que receberam, você não pode guardar, você tem que ativar, amém? E os dons de curar é o seguinte, Deus me usa para curar de uma forma e te usa para curar de outra forma. E usa o irmão atrás de você para curar outras pessoas de outra forma, porque os dons estão no plural, dons de curar. Ele faz como Ele quer, aleluia. Tem uns que abrem a boca e dão um brado, tem outros que oram caladinho, tem uns que fecham os olhos e impõem as mãos, tem outro que não impõe a mão em coisa nenhuma, em ninguém, e ele passa perto da pessoa e não importa, Deus cura, Deus faz, porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quiser, aleluia. A unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus. É essa unção que Ele deseja que esteja sobre nós. O Senhor Jesus é conhecido como Messias. Ele é conhecido como ungido de Deus. É porque de fato Ele foi e Ele é o ungido de Deus. Se você quer conhecer alguma pessoa muito ungida, conheça Jesus. Você quer conhecer uma pessoa muito ungida? Conheça Jesus. Conheça o Espírito Santo. O dono do azeite. O dono do azeite. Irmãos, existe uma sede e uma fome que Deus mesmo colocou dentro de nós. Ele é tão maravilhoso porque Ele faz isso. Ele mesmo coloca a sede e Ele mesmo diz, eu que vou saciar. Aleluia, você está me entendendo? Esse é o nosso Deus. Então tem gente que não está se aguentando, fala, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa pelo reino. Não se aguenta, existem movimentos gigantescos de jovens, especialmente de jovens, em lugares no mundo. Brasil, Estados Unidos, em lugares no mundo, movimentos gigantescos, porque tem uma sede, uma fome, um desejo, que foi Deus mesmo que colocou dentro dessa galera, para eles alcançarem as pessoas, e eles não sabem como fazer, e é Deus que colocou isso também dentro deles. Deus coloca dentro de nós, eu não sei como fazer, Ele coloca dúvida, coloca, para que você possa buscar na fonte e encontrar, aleluia. Deus confunde o teu pensamento carnal, Deus confunde a maneira natural de ser, os planos que você tanto tinha, Ele confunde para Ele poder revelar os planos do reino. Isso fala também a respeito de uma unção poderosa que está vindo nesses dias. É uma unção que confunde o natural e revela o sobrenatural. Confunde o natural e revela o sobrenatural. Confunde aqueles que pensam que são e levanta aqueles que não são. Eu e você não somos nada. E Ele levanta aqueles que não são nada e coloca-os em lugares de destaque para se assentar entre os príncipes do seu povo. Aleluia. Aleluia, isso aqui não é para gente que está querendo fazer o seu nome grande, não. Isso não é para quem está querendo fazer o seu nome grande. Deus pega os que realmente são pequeninos, os que realmente estão na destruição, os que foram jogados no monturo de lixo. Ele pega esses e faz uma restauração, que essa pessoa vai ser um testemunho da restauração de Deus. É isso que a unção faz. A unção pega aquele que não é e transforma em alguém que é. A unção do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo, irmãos. Ele coloca Jesus dentro de você. Esse é o Espírito Santo. Ele coloca Jesus dentro de você.
você era impaciente, e você começa a ter uma paciência que antes você não tinha, Jesus dentro de você. Você era mau, maligno, maldoso, doloso mesmo, fazia com intenção má, e aí ele coloca uma bondade que você fala, de onde que veio esse negócio? Começa a olhar para as irmãs e fala assim, essas são irmãs. É que vocês não entenderam, né? Porque vocês já estão com a santidade dentro do coração. É que eu vou te explicar como é que funciona. Os homens, quando olham para a mulher, eles olham e pensam que é um pedaço de carne. Mas quando o Espírito Santo mexe, a unção bate, e ele começa a alterar até mesmo lá dentro o caráter, e implantar o caráter de Jesus lá dentro em um processo contínuo. Aí ele olha para a irmã e fala, essa daqui é minha irmã. Ele olha para outra que nunca viu, essa aqui também é minha irmã. Impossível, pastor, com certeza, a obra do Espírito Santo. Porque o homem não presta, mas o Espírito Santo é maravilhoso. O homem não presta, irmãos, não se engane. Então, os homens aqui, café dos homens, aleluia, bênção demais. Mas vou te dar uma notícia, você não presta. Você precisa da unção do Espírito Santo, amém? E eu também não presto, tá bom? Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, transbordando mais, eu quero mais. Pode vir, Senhor, mais, eu quero mais. Ah, eu não quero saber, aleluia. Se é para Ele, se não é para mim, então aplaude para valer. Se é para Ele, aplaude para Ele. Dá para Ele o que Ele veio receber. Ele é Deus. Ele opera como Ele quer. Como Ele quer. Há diversidade, mas o Deus que opera em todas as coisas é o mesmo Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, porque, versículo 8, a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. E é maravilhoso isso. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, conhecimento. Olha que negócio. Meu Deus. E a outro, pelo mesmo Espírito, fé. Existe uma fé sobrenatural que Deus pode derramar como dom, amém? Eu, se fosse você, eu fazia assim, eu vou pegar esse negócio para mim. Irmãos, nós vivemos um tempo onde nós estamos sendo tão afrontados para calar nossa boca, para não orar por ninguém. É uma afronta, são espíritos organizados de afronta, para tentar fechar a boca do crente, para ele ser só 007 no trabalho dele, para ele ser crente apaisana, no máximo, na melhor das hipóteses, onde ele estuda, na família, e ele não consegue manifestar a glória de Deus, porque ele está sendo afrontado, e ele pensa que tem que manter a posição, assim, eu baixo minha cabeça, eu me escondo atrás da coberta, eu vou e fico ali bem quietinho como uma criança amedrontada, mas Deus está derramando autoridade, unção, e também fé para a realização. Fé para a realização. A pessoa é investida de uma fé que ela nunca teve. E não é a fé da salvação. Você pode crer em Jesus e ser salvo agora, aqui, só recebendo essa palavra. Você crê, você é salvo. A fé que está sendo descrita aqui como dom, esta fé, ela faz com que você possa operar em níveis maiores no reino espiritual. Amém? Aleluia. Essa manifestação do Espírito que é dada a cada um. E a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o dono da unção, irmãos, eu até estava pensando sobre isso, o ungidão está aqui, e eu vou te dizer, o ungidão não sou eu, o ungidão é Jesus, e Ele está aqui, e quando Ele libera, Ele opera do jeito que Ele quiser. Tem gente que sentado na cadeirinha vai receber em nome de Jesus. Aleluia.
Você sentir sua língua formigando, deixa sair o que tiver dentro de você, amém? Você sentir suas mãos formigando, não temas, Jesus é contigo, amém? Aleluia. Houve um tempo que eu não tinha ninguém para me falar essas coisas, irmãos, aí a gente sentia um negócio no corpo e não sabia o que era, mas não tem problema, Ele estava me batizando do mesmo jeito, amém? O que importa é Ele fazer a obra, é isso que importa. Eu me lembro, irmãos, eu me lembro de eu estacionado próximo a um cabeleireiro lá em São Paulo, acho que era ali naquele bairro famoso lá, Jardins, isso eu não me engano. Aí tinha uns estabelecimentos, e eu lembro que tinha um cabeleireiro bem perto, assim, eu estacionado ouvindo na rádio uma pregação da palavra. Eu nem lembro quem era o pregador, e eu não lembro o que ele estava pregando, só sei que era a palavra. E eu vou admitir um negócio para vocês, eu não estava entendendo muita coisa. Porque as coisas espirituais parecem loucura. Elas só se discernem espiritualmente, é pelo Espírito que você entende a Bíblia, amém? Então quando você estiver lendo e falar, pastor, mas eu não entendo, vai orar antes de ler, e o Espírito Santo vai te dar um entendimento. Eu não estava entendendo nada, e eu nem sabia, ninguém tinha me dito esse negócio, ora, né? Eu estava ali, aí a palavra foi entrando, e mesmo sem entender completamente a palavra, eu entendi um pouquinho aqui, um outro termo ali, o nome de Jesus, coisas elementares e maravilhosas. Fui batizado com o Espírito Santo dentro do carro. E eu não sabia o que era isso, ser batizado com o Espírito Santo. E eu senti aquele negócio maluco, uma presença, um negócio. Meu Deus do céu, mas não é ruim, é maravilhoso, amém? Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Aí numa outra vez nós estávamos, eu comecei a visitar as igrejas, porque eu descobri que se eu ouvisse essa palavra, e eu acreditasse nessa palavra, algumas coisas legais aconteciam, entendeu? Eu descobri, eu estava sofrendo, irmãos, estava brigado com a minha família, o negócio estava feio, né? Eu estava por fora muito atribulado, e nos meus pensamentos também com muito sofrimento, mas eu sabia que havia um alento, e a única coisa que me dava alívio era a palavra de Deus. E aí eu não me lembro o nome da igreja, não me lembro o bairro, não me lembro o pastor, não me lembro, só um pouco do ambiente, porque eu estava tão atribulado, tão pressionado, como diz o pastor Dinho, né? E essa parte do testemunho é ele que acrescentou, eu estava dando demônio de troco assim, ó, eu puxava do bolso, essa parte do meu testemunho foi meu pastor que acrescentou. Estava ruim o negócio, irmãos, era muita pressão, muita opressão, então eu não entendia as coisas, porque os demônios estavam assim, eu vou perder esse cara, então nós temos que matar, agora o negócio não é só roubar não, agora é matar, e aí eles armavam ciladas, eu dei perda total no carro, e coisas começaram a acontecer, só que Deus não permitia, Deus, sabe aqueles testemunhos de crente, e Deus não deixava, então, esses aí, Deus não deixava, é verdade, eu sou um deles, irmãos. Quem não tem um antes e um depois na vida cristã, não entendeu nada ainda. E aí eu entrei na igreja, que eu não me lembro o nome. Também não lembro da pregação, irmãos. Mas ele começou a ler a Bíblia. Ele abriu e começou a ler a Bíblia. Enquanto ele estava assim, ó, explanando a palavra. Explicando alguma coisa bem baixinho. Bem tranquilo. Eu estava lá atrás, porque eu estava com vergonha, irmãos. Eu sentado lá para trás, eu comecei a sentir um negócio, parecia que eu tinha ligado uma tomada, e começou a passar uma eletricidade no meu corpo, e aí dessa vez foi no corpo inteiro, minha língua, eu falei, o que é isso? Eu olhava para o lado, para ver se tinha alguém, né, tendo alguma reação, mas ninguém estava tendo assim, pelo menos aos meus olhos, porque eu não enxergava nada no mundo espiritual, mas eu estava sentindo no meu corpo, e Deus permitiu que eu sentisse para testemunho. O Espírito Santo estava não apenas me visitando, mas me enchendo e confirmando o seu batismo. Irmãos, existe uma unção a ser liberada à igreja, para mudar a história da igreja. Então quem olhava para mim falava, continua lascado. Quem olhava para mim dizia, meu Deus, coitado. Essa é uma palavra desgraçada, né? Coitado. Mas era isso mesmo, né? Quem olhasse para mim diria, coitado.
Só que eu não era mais desgraçado, porque a graça de Deus me encontrou, e Ele começou a me encher. E por que eu estou contando isso? Sei lá, irmãos, porque tem a ver com experiências com o Espírito Santo, e tem pessoas que precisam ter novas experiências com o Deus vivo. Qual é a idade? Não importa a idade. Não importa a idade. Crianças podem ter experiência com o Espírito Santo. As nossas crianças estão tendo pouca experiência com o Espírito Santo porque nós não acreditamos no Deus que nós cultuamos. Eu vou te dizer, o nosso culto é o seguinte: tem que estar tudo certo, senão a gente não acredita no culto. Nós não acreditamos no que nós estamos fazendo. Mas a hora que nós recuperarmos isso e cremos no que é que nós estamos fazendo, nossos filhos verão. Eles verão, eles verão. Irmãos, eu não tenho medo de dizer, eles verão. Estou falando que nossos filhos serão perfeitos imediatamente, porque eles também vão ter que tomar decisões, mas o que eu estou dizendo é que eles verão Jesus na minha vida e na sua vida. Promessa de Deus, essa promessa está lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, que vem sobre vocês com poder, isso que vocês estão vendo, é para vocês e é para o filho de vocês. Quantos recebem? Irmãos, o Espírito Santo não é só para você. Aleluia. Um só Espírito que opera todas essas coisas. Então vai ter gente aqui nessa noite, ainda recebendo. Você estava desesperançoso, mas você vai ativar sua fé em Jesus vivo. O Jesus vivo, uma fé viva. É uma fé de acordo com quem você crê, amém? A sua fé é viva porque Jesus vive. Ou então a gente só canta, porque Ele vive, né? Posso crer no amanhã. Bonito louvor, não é bonito, ele é verdadeiro. Ele não é bonito, ele é até bonito, mas ele é verdadeiro. E Deus vai fazer conexões nessa noite. Deus nos mostrou que Ele está fazendo conexões, não é, pastor Valdir? Testemunha viva ali, ó. E eu também, nós vamos orar um pelo outro ali, quase que ficamos por ali mesmo. Deus está fazendo conexões, e quando Ele faz conexões, são conexões espirituais com o Espírito Santo, não é com outro Espírito, amém, irmãos? Não é com outro Espírito, não é com outro nome, é com o nome de Jesus. O Espírito Santo revela quem Jesus é para você. Aleluia. Você sabe que eu estou pulando aqui a minha pregação, e a gente faz dessa forma mesmo. Quando Elias operou, lá no livro dos Reis, séculos antes de Jesus vir à terra, ele operou de uma forma. O Espírito Santo estava sobre ele, e ele operava baseado, ungido pelo Espírito de Deus. Todos os homens de Deus só operaram grandes coisas, porque o Espírito Santo atravessava essas vidas, usava essas vidas como canal. Toda a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo, não é feita pela carne, amém, irmãos? E Elias era um homem muito pleno no Espírito, ainda que haja algumas diferenças, a gente pode considerar, para a nova aliança. Mas ele, cheio da presença da glória de Deus, ele orou, e maravilhas aconteceram no tempo. Ele parou o tempo, a chuva, por 3 anos e 6 meses, em um juízo que Deus estava executando, e usou e comunicou a ele, e ele orou, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Já em João Batista, que operava no mesmo espírito de Elias, diz a Bíblia, ele não fez nenhuma dessas coisas, de parar a chuva ou de mandar chover, de fazer tremer um monte, de dividir o rio Jordão. Ele não fez, mas ele operava no mesmo espírito. Eu não sei como que Deus vai usar a sua vida, mas diga para ele: eis-me aqui. Irmão, não importa, não interessa como, interessa que Ele encha você, me encha do Espírito, e que seja conforme Ele quer. Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. É a Tua vontade, não é a minha. Então Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender, e vai te tirar do conforto. Vocês ouviram
Aquela palavra foi uma palavra liberada de revelação nesse ambiente. Deus vai tirar você do conforto e vai me tirar do conforto. Ele vai provocar umas situações de desconforto para mover você do lugar e posicionar você nos trilhos da unção. Nos trilhos da unção. E esse lugar não é comum. Quem é que iria lá no deserto receber a palavra de João Batista? Só Jesus. Que sabia, ele sabia que uma unção estava reservada para que ele cumprisse o ministério. Eu preciso cumprir ministério e não é na força de homem. Eu preciso cumprir ministério na força divina, no poder do meu Pai. Tem muitos cansados e doentes porque estão cumprindo ministério na força do braço. E nós não podemos, irmãos, ainda que nós confessemos, às vezes fazemos na força do braço, mas nós não podemos ficar andando na força da carne, porque a carne não realiza as obras de Deus. As obras da carne perecem, passam. As obras de Deus permanecem e glorificam o nome dEle. As obras de Deus vão te perseguir por toda a eternidade. Aleluia! O corpinho aqui nem sempre está tudo bem. Mas usa para a glória de Deus. Submete a tua carne, submeta a tua alma, submeta o teu espírito ao Espírito Santo e você verá o que Ele fará. E essa decisão é tua. Essa decisão é tua. Sabe como é que o Espírito Santo primeiro opera? Ele primeiro opera abrindo a oportunidade da decisão. É a primeira operação do Espírito Santo, o convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Como que ele faz isso? Ele vem na sua vida e fala assim: é o seguinte, eu vou te mostrar quem você é. Olha que bonitinho, só que não, né? Bem estragadinho. Achava que era o cara, né? Só que não. E ele vai mostrando todos os podres, ele vai mostrando. Ele vai mostrando. Por isso que tem gente que chora. Quantas vezes o Espírito Santo nos convence do pecado? Quantas vezes Ele nos convence que existe um juízo eterno? Existe condenação eterna, sim. Crente que é crente, meu querido, acredita que existe um inferno? Sim. Juízos eternos de Deus. Aquele que é capaz de lançar um homem no inferno? Sim. E aí Ele vai te convencendo. E aí você olha para dentro de si, mas aí quem é que tem que dar a palavra? Senhor, eu estou aqui, eu vi toda essa bagaceira, e eu quero o teu Espírito Santo. Jesus, eu me entrego para o Senhor. Jesus, eu me rendo, não sei que palavra, irmãos, eu não sei, cada um faz uma. Às vezes vai ter alguém perto de você para te ajudar a fazer essa oração, mas ele só vai te ajudar, a oração é sua, aleluia. Irmãos, nós vivemos em um mundo muito religioso. Muitos sistemas religiosos nos foram ensinados culturalmente. A gente fica esperando por coisas que nós não deveríamos estar esperando. Vocês estão esperando às vezes uma reação do pastor. O pastor te estendeu um tapete vermelho. Ele tem pastores que até são amorosos nesse nível. De abraçar, dar um beijinho, né? De cuidar da ovelha como se ela fosse aquele cordeirinho novinho, com muita paixão e muito amor. E eu quero mais do amor de Deus na minha vida para cuidar das ovelhas e dos cordeirinhos, amém? Eu quero esse amor, mas irmãos, você não tem que esperar o tapete vermelho ser estendido, pétalas de flores no chão, alguém afagar o teu ego para você vir diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço e eu preciso então da tua unção, do teu Espírito Santo, Santo, Santo. Eu preciso do teu Espírito. Então, como é que esse Espírito opera? Ele primeiro abre a oportunidade e ele te mostra o que está dentro de você. Aleluia. Ainda que ele tenha força para te forçar um caminho, ele não faz isso. Geralmente ele não faz, é raro isso na Bíblia, Deus forçar alguém a fazer algo. Ele já fez com um propósito, mas não é o modo que ele opera. Não é o modo que ele opera. Então vamos lá comigo para Gálatas capítulo 3. Uhul! Glória a Deus. Gálatas 3, versículo 2. Outra chave para nós nessa noite. Quantos acharam? Digam amém. Carta do Espírito Santo à igreja da Galácia, capítulo 3.
é uma carta do Espírito Santo, viu, irmãos? A Bíblia, quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus. Tem gente que fala assim, não, pastor, mas isso aqui quem escreveu foi Paulo. E isso aqui, quem estava falando era Jesus. E aí ele diferencia. Aí eu falo, é? Mas você sabia que Paulo escreveu pelo Espírito? Olha só, vê se você concorda comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 2 diz: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta que já tem uma resposta, tá ok? Olha só, sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Aleluia, eu amo essa palavra. O Espírito Santo começa toda a sua base de operações e continua operando na nossa vida quando nós cremos. Pastor, mas é simples demais. Uma vez uma pessoa no almoço falou assim para mim, então se o cara foi bandido, ele foi terrível, e aí ele acreditou em Jesus, ele vai ser salvo, né? Inconformado, como quem diz, eu sou muito melhor que aquele bandido, eu estou na frente dele, o que eu faço deveria contar para Deus, não é verdade? Não, não é verdade, meu querido. Para salvação o que você faz não conta nada. Salvação é pela fé, mediante a graça de Deus, amém? Salvação é pela fé. Mas andando um pouco mais adiante, e as operações do Espírito Santo, quando você crê, ele opera através de você, amém? Fala, pastor, mas eu ainda estou num processo. Aqui, tem uma parte que eu já identifiquei que Jesus andava diferente de mim. Eu ainda tenho um negócio aqui, De vez em quando eu lanço umas mentirinhas, eu não posso. Eu sei que o mentiroso não vai para o céu. De mentirinha nem de mentirona, nenhum vai. E de vez em quando, a hora que ele percebe, ele estava tão acostumado a mentir nos negócios que ele mente de novo. E ele sabe que ele precisa retificar isso, ele precisa se arrepender e entrar nesse lugar. Mas mesmo assim ele precisa continuar crendo e Deus precisa continuar operando na vida dele. Porque o que acontece na igreja, queridos? A primeira adversidade, ou o primeiro tropeço que a gente dá, a gente já aciona um lugar de incredulidade. Já vira uma chave de incredulidade. É como se o Espírito Santo não tivesse capacidade de alterar. Mas ele tem. É a boa notícia. Amém? Ele tem essa capacidade. Ninguém opera nos dons e ninguém tem o caráter transformado se não for pelo Espírito de Deus, aleluia. Qual que é a boa notícia? Isso não é só para mim. A boa notícia, isso não é só para o pastor, para o apóstolo, para o profeta ou para aquele irmão. Puxa vida, como Deus usa ele lá na empresa dele, que coisa tremenda. Não é para mim, é para você também. Aleluia. Crentes como Abraão. Só que você sabe como que Abraão creu? Abraão creu assim, eu vou te explicar aqui um negócio. Porque a nossa fé, às vezes tem se confundido com a fé que o mundo tem. Com a fé do mundo greco-romano. Uma fé virtual. É uma fé da boca para fora. Essa fé não opera nada com ninguém. Amém? O Espírito Santo só opera em pessoas que assumem a palavra de Deus como absoluta dentro de si, amém? Absoluta, a palavra de Deus é absoluta dentro de mim, e aí você começa a andar naquela palavra, você olha e fala, meu Deus, é um caminho muito diferente, meu Deus, estão me apontando, meu Deus, estão caçoando de mim, mas você dando pequenos passos, mas na palavra, você está me entendendo como é que funciona a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Então fé e palavra andam juntas. Lembra quando Jesus ele foi ser revestido de unção? Ele submeteu a palavra de Deus. Jesus é o alvo da lei. Ele é o fim da lei. Se ele não cumprisse a lei em si mesmo, que também é a palavra de Deus no Primeiro Testamento,
não tinha poder, não tinha unção, não tinha autoridade, mas ele cumpriu. E é isso que o crente faz, o mesmo caminho de Jesus. Ele entra debaixo da palavra pela fé, o Espírito Santo começa a operar na sua vida. E ele não começa hoje para amanhã, vai recobrar no ano que vem. Ele vai agir todos os dias na sua vida. O Espírito de Deus não vai te abandonar. Irmãos, existe uma ação de Satanás, mas terrível, de bloqueio na vida dos crentes, e eles começam a pensar assim: meu Deus, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. E essa ação é uma ação característica do principado de Jezabel. Elias chegou a pensar que realmente ele era o último profeta de Israel, porque ele estava batendo de frente com um principado de vários demônios, chamado Jezabel. Não era uma mulher, eram os demônios organizados por detrás dela, e aquela afronta daqueles demônios era tão forte, que ele achou que ele estivesse sozinho. E Deus está fazendo isso com os crentes de hoje. Eles estão se isolando, pessoas que vivem cercado de pessoas, de outros irmãos, estão nos cultos, mas estão entristecidos, estão incrédulos dentro da igreja, engessados. Mas isso é mentira, o Espírito Santo não te abandonou, não me abandonou. E se você levantar a mão e pedir socorro, Ele vai te puxar. Você está afundando nas águas, tirou os olhos de Jesus, pede socorro, Ele vai te puxar para cima, e você vai voltar a andar sobre as águas. Você nasceu de novo para andar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Essa mentira plantada na sociedade e que atingiu a igreja. Os crentes estão depressivos por diversos motivos, mas um deles é essa ação. Um dos principais é essa ação, e as pessoas estão se submetendo, ao invés do Espírito Santo, a outros espíritos. Eu quero declarar nessa noite uma liberação do espírito de alegria, porque o reino de Deus é no Espírito Santo, alegria. Eu profetizo alegria, a quebra de todo o sistema das trevas, de depressão, em nome de Jesus. Vocês receberam o Espírito por quê? Pelo que vocês fizeram? Lógico que tem um contexto aqui, e eu estou trazendo um pouquinho. Não, foi pela pregação, pela fé vocês receberam o Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo: continuem andando no Espírito, continuem crendo na palavra de Deus. Aleluia. Continuem crendo. Continuem crendo. E as conexões vão acontecer. Uma unção para cumprir todos os mandamentos de Deus virá sobre a sua vida. Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, diz justamente isso: que você e eu, nós temos uma missão nessa terra. Nós vamos levar o Evangelho com propriedade de ensino, de manifestação, de testemunho, para fazer discípulos. E aí, quando os discípulos forem feitos, eles estão sendo construídos, né? Eles estão sendo edificados. O que é que eles são edificados no quê? Em todos os mandamentos, amém? Todos os mandamentos. E como é que nós cumprimos os mandamentos, se ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus? A resposta está no Espírito Santo. Quando Jesus, ele disse assim, ó, vamos abrir lá Mateus no finalzinho. Mateus capítulo 28. Agora vai ter que ser todo culto assim, viu? Aleluia. Vamos quebrar o gelo. Quase que eu esqueci o capítulo. Mateus 28, versículo 19. Vamos lá. Melhor dizendo, versículo 18. Jesus está falando sobre cumprir todos os mandamentos e fazer discípulos, ensinando-os dessa forma. Você cumpre e você ensina eles a cumprirem. Mas como, pastor? Ninguém conseguiu, só Jesus conseguiu. Mas quando ele cumpriu, ele estabeleceu a aliança do seu sangue para a liberação do seu espírito.
O Espírito da palavra de Deus está dentro de você. Olha só o versículo 18, que maravilhoso. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui está a resposta. Unção. Fala comigo, unção. Poder, autoridade em Cristo Jesus. Ele falou toda me foi dada. E aí ele delega, ele transfere a autoridade aos seus discípulos. Eu tenho até que gritar para ficar mais forte esse negócio. Meu Deus do céu. Porque ele tem autoridade, porque ele tem unção, ele pode delegar, dar autoridade, transferir autoridade em unção. Aleluia. Qual é a chave, querido? Desce o caminho do Jordão, se submete à palavra de Deus que você tem recebido, se submete às pessoas que Deus tem colocado na sua vida, entra no trilho da unção, para o lugar certo, no momento certo, vem a unção, e você vai cumprir os mandamentos de Deus. E você vai cumprir, e eu vou cumprir. Irmãos, eu estou falando aqui pela fé. Porque eu sei que o chamado que Deus tem na minha vida é muito maior do que aquilo que eu tenho conseguido fazer até agora, até aqui. E é por isso que eu estou clamando a Deus. Eu sei que tem mais unção. Eu sei que tem mais unção. E eu sei que o chamado é poderoso. Não porque eu sou poderoso, mas porque aquele que me chamou é poderoso. E aquele que te chamou é poderoso. E é Ele que falou, e foi Ele que disse: obras maiores do que eu, vocês farão. Obras maiores do que eu, vocês farão. Como é que nós fazemos obras maiores que Jesus? Juntos. Você cumpre o teu chamado, eu cumpro o meu chamado. Em unidade nós cumprimos o nosso chamado. As obras de Jesus se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam. O corpo de Cristo fluindo na face da terra vai fazer mais obras do que Ele em carne e osso conseguiu fazer. Uau, o que é isso? Isso é estranho. Então a igreja tem que despertar. Esse mesmo Espírito que te dá unção para realizar é aquele que diz: desperta. É aquele que diz assim: olha, Jesus está voltando, eis o noivo, se prepare, acenda a sua candeia, deixe azeite de reserva no seu relacionamento com Deus. Azeite de reserva no seu relacionamento com Deus. Então, o primeiro passo para a unção, nós falamos sobre posicionamento. O segundo, a fé legítima e ativada. Porque uma fé que só pensa no futuro, deixa eu te falar aqui um negócio, irmãos. Eu sei que é perigoso esse termo. Porque nós sabemos que coisas excelentes que jamais o homem conheceu estão preparadas para um grande momento. E é um momento futuro, tudo bem, a gente tem que crer nisso. A própria palavra de Deus diz que um dia nós vamos ressuscitar, ou então seremos transformados nos ares. Isso ainda não aconteceu, amém? Você está aqui de carne e osso, né? Tem que tomar banho, tem que se arrumar, tem que fazer tudo certinho. Você ainda vai receber um corpinho novo. Ainda não aconteceu, tem promessas grandiosas por vir, e a gente crê. Sim, querido, isso é legítimo, isso é fé. Só que o que eu estou dizendo é para a operação do Espírito Santo, para a unção do Espírito Santo, você não pode crer só lá para frente. Eu sei que um dia Deus vai me batizar, um dia Deus realmente vai me capacitar, eu sei, né, assim, eu creio, mas ele crê quase que correndo para trás. É uma esperança longínqua e futura, quase que vai apagando, vai ficando assim, preto e branco o negócio, de tão antigo que é. Então ele vem assim e fala assim: bom, mais um apelo, né? Eu vou lá na frente, né? Mas eu sei que, vai que dessa vez, talvez, quem sabe, a pessoa, ela vai orar, ou então ela ajoelha para orar, mas ela não está crendo nem no que ela está fazendo. Irmãos, o Espírito Santo opera, assim como ele operou através de Abraão. Abraão, nós somos crentes com Abraão, nós somos filhos de Abraão. Abraão é o seguinte: Deus falou: sabe o que eu quero? Eu quero que você me sacrifique o seu filho Isaque, seu único filho. O outro não conta, esse aqui, o seu filho, o filho da promessa, o seu único filho. Aí Abraão, com certeza ele sofreu demais, mas sabe o que ele fez? Obedeceu. Fé e obediência. Fala comigo, fé e obediência.
Então qual é a fé ativada? É uma fé que não é dissociada da prática. Por que Deus te provoca desconforto? Por que Ele gera desconforto na sua vida? Ah não, pastor, cruz, credo, eu não quero para mim, eu quero conforto. Não adianta fazer esse tipo de oração, de reza, irmão, de amuleto. Não adianta a gente ficar com medo das lutas, porque quando vem algo que te move do lugar, você se posiciona debaixo da unção. Aleluia! Só não se posiciona debaixo da unção quem não está nem aí para crer, não está nem aí para obedecer, não está nem aí para a palavra de Deus. Mas aqueles que amam a palavra de Deus, às vezes precisam do empurrãozinho de Jeová. Amém? Ele precisa dar um empurrãozinho, querido, mas não é ruim. Não é ruim. Porque nós somos carne e osso. Mais uma vez, lembra quando você fez aquela oração: Senhor, eu quero ser totalmente dependente de Ti, eu rendo a minha vida. Então ele levou a sério, ele escreveu teu nome, ele anotou esse negócio, os anjos estavam registrando, irmão. Você sabe que tem anjo que fica registrando? Você sabia que a palavra anjo tem a ver com mensageiro? E mensageiro não é só quem fala, eles são registradores também, você sabia disso? Tem aqui, ó, nesse momento que eu estou pregando, as piadinhas que eu estou fazendo, eles estão anotando tudo. É sério. Eu espero que eu faça umas piadinhas de Deus aqui. Viu? No bom sentido, né? Uma piadinha que leve alguém para um bom caminho. Experimentando os dons do mundo vindouro. Abre comigo em Hebreus capítulo 6. Esse povo gosta da palavra do Senhor, aleluia. Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. Eu vou ler um texto que também, eu não vou ficar explicando muito o contexto, que ele é um contexto que está puxando a orelha da galera, mas eu quero que você pegue uma informação importante, que não vai contrariar a palavra, tá bom? Diz assim no versículo 4 de Hebreus 6, versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, olha só quanta coisa boa aconteceu com esse que provou, com esses que provaram, e provaram a boa palavra de Deus. E agora pega essa daí: e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Sabe, ele está dando aqui, ele está dizendo assim, que tem um problema com a pessoa que apostata da fé, mas ele está afirmando que tem pessoas que realmente experimentam coisas maravilhosas do Espírito Santo. Ele começa falando assim, ó, iluminação. Quem quer revelação na palavra de Deus? Quem quer iluminação no entendimento? Aleluia. Quem quer os dons de revelação? Glória a Deus. E tantas outras coisas que o Espírito Santo faz quando ilumina uma pessoa. Então, ele está falando, experimentou isso e provaram o dom celestial. Querido, as coisas concernentes ao reino de Deus estão sendo experimentadas pelo ser humano. Ele está afirmando que é possível. E se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra. E esse é o trecho que eu quero destacar. E os poderes do mundo que está por vir, do mundo vindouro. Você sabe que você pode viver hoje no sobrenatural, vou usar essa palavra de novo, no sobrenatural do porvir ainda, das coisas grandiosas que Deus tem reservado para quando você tiver um corpo glorificado. Jesus, ele conseguia atravessar as coisas com o corpo glorificado. Ele comia, então ele tinha características físicas e ao mesmo tempo ele conseguia ter características espirituais com o seu corpo glorificado, amém? Glória a Deus. Você sabe que ele foi suspenso no ar assim, ó, quando ele ascendeu aos céus, no corpo glorificado. Eu acredito que nós vamos voar. Gostou do efeito especial? É, meu irmão. Então, esse é o corpo glorificado. Existem coisas que vão acontecer lá, mas que nós já podemos fazer aqui, agora. E é o que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus capítulo 6.
poderes do mundo vindouro. Por isso que é um problema uma pessoa que conhece os poderes do mundo vindouro, que se entrega a Deus, ouve a palavra, crê, recebe o Espírito Santo e depois dá a volta e apostata e abandona a fé, dá as costas de verdade para Jesus. Para esse não tem volta. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim te dizer, querido, que você vai operar num nível que nem você imagina. Eu vou operar num nível que eu não imagino. E olha que a gente faz projeção, não faz? A Bíblia diz que pode fazer plano, só que a execução é de Deus, aleluia. Então a gente até tenta fazer um negócio, dar uma organizada, né? Porque quando a gente organiza, Deus multiplica. Você sabe desse princípio? Então a gente precisa organizar a nossa vida, ministério, chamado, né? Os pastores sempre nos ajudam muito nessa área da gente entender a importância da gente preparar o caminho. Mas, querido, o que Deus tem para você andar, você nunca imaginou. E vai ser maravilhoso, experimentando os dons do mundo vindouro. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui para cima, por favor, queridos. Os irmãos amados. Estou tão acostumado a falar assim que eu falei do mesmo jeito que falo toda vez, né? Então, irmãos, existe uma realidade espiritual da parte de Deus, e Ele colocou dentro de nós algo muito legítimo, uma fome e uma sede, que foi Ele mesmo que provocou. Nessa noite nós vamos dar uma resposta ao Senhor. É muito simples. Eu não sei como que vai acontecer na sua vida, se vai ser diferente da minha, se vai ser diferente do pastor Carlão, se vai ser diferente do pessoal da mídia, né? Eu não sei se a diaconia vai receber de outro jeito, não importa, o que importa é a nossa resposta ao que Deus está fazendo. E o que Ele está fazendo? Ele falou para você: quem deseja se posicionar nos trilhos da unção, o caminho do Jordão, o lugar da submissão, aleluia. E esse lugar ele é pela fé, irmãos, ele é pela humildade verdadeira. Lugar de submissão não é um negócio forçado. Inclusive nós como pastores aqui na Atos, a gente tem um negócio seguinte: a gente não fica forçando a submissão. Pelo menos nós tentamos fazer isso. Não forçar a submissão, dar espaço para a pessoa entender que ela deve servir a Jesus. E aí ela vai se ajuntar a um corpo. E aí lógico que às vezes vai ter correção. Se você estiver mais próximo, trabalhando mais alinhado com a liderança, toda a igreja local tem uma maneira de funcionar onde ela está, querido, é diferente. Então aqui vão ter algumas coisas, mas entenda só o seguinte: submissão não é uma questão de uma força e violência, é para Deus. Assim como a Bíblia diz, se você for trabalhar, trabalhe como quem trabalha para Deus. Ele está falando isso. É maravilhoso, porque quando você faz como quem faz para Ele, Ele garante a unção. Jesus garantiu a unção do Espírito, porque Ele foi batizado no Jordão. Veja bem, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E é por isso que a Bíblia continua, esse trecho da Bíblia de Filipenses, ele continua dizendo assim: por isso que Deus o exaltou sobremaneira. A autoridade é para quem faz o caminho da humildade. Então existe um reposicionamento nessa noite. Irmãos, tem gente que eu já sei que Deus já colocou lá dentro um desejo. Fala assim: Deus, eu sei, tem gente novo convertido, não tem nem um ano de crente ainda, e está assim, ó,
eu tenho sede, eu tenho fome. Eu não sei quanto a vocês, querido, eu já fiz essa oração diversas vezes na minha vida cristã, e lá no começo eu me lembro, eu falava: Jesus, eu vi o que o Senhor fez, me usa desse jeito aí. Eu falava, e não era inveja não, irmãos, é porque eu vi, eu falava, isso é de Deus, é do Espírito. Então quando eu for orar por alguém, o Senhor precisa, me mostra, me fala da vida da pessoa. Eu fiquei orando uns meses assim para Deus. Aí um belo dia Ele me respondeu. Sabe o que Ele respondeu? Exatamente o que eu não queria ouvir. Exatamente aquilo que eu não queria. Ele falou assim, não que Ele não ia me dar, Ele disse assim: o mais difícil não é eu entregar, eu mostrar, eu falar o que está no coração, na vida da pessoa. Se eu disser para você, você vai me obedecer, você vai lá entregar, é diferente. E ali Ele começou a ministrar meu coração, para que realmente eu pudesse um dia receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria até na vida pessoal de alguém. Mas Ele teve que preparar, querido, até mesmo profecia. Ele teve que preparar o terreno. Por que Ele faz isso? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Então eu queria convidar você a se levantar, aleluia, e a se posicionar. Não podia ter fechado o computador, tem uma pérola aqui, ó. Né? Para você conseguir enxergar além das resistências de pessoas, além das dificuldades das circunstâncias. Você sabe que João Batista, ele resistiu a Jesus batizar. Eu não estou falando que ele era do Satanás, porque ele não era, irmãos, mas ele resistiu. Às vezes pessoas de Deus, pessoas de bem, pessoas que até te amam, que querem seu bem, elas vão resistir a você. Era primão dele, 6 meses de diferença, mas estava lá. Primeiro disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora está falando: não, o Senhor não pode batizar aqui. Mas ele está falando: mas eu estou te falando, rapaz, eu tenho que cumprir. Então, você quer se posicionar em um lugar onde as resistências das pessoas não vão falar mais alto do que a obediência à palavra. E por isso que, irmãos, crente tem que conhecer a palavra, porque tem crente que pensa que está obedecendo a Bíblia e é ignorante em relação à Bíblia. Ele tem uma interpretação doentia da Bíblia, ele não entende a palavra de Deus e tenta viver a palavra. Não é isso, não é obediência. Eu estou falando obedecer o que Deus diz e o que está escrito com entendimento, com sabedoria. Amém? Glória a Deus. Um reposicionamento. Se você quiser, enquanto eu falo, já vira aqui para frente, vem aqui para frente. Se os canarinhos de Jesus quiserem vir aqui para frente, podem vir aqui para frente. Canarinho louva a Deus, adora a Deus. Os Minions não, tá bom? Os Minions não louvam a Deus. Depois eu prego sobre os Minions aqui para vocês. Eu falo alguma coisa. Um posicionamento onde você pode pedir perdão por dar desculpas a Deus. Dar desculpa a Deus, tem muita resistência, eu não consigo. E a gente dá desculpa e se enfia por detrás de situações. Esse é um apelo também para a gente pedir perdão. O lugar de unção, querido, é um lugar de reconhecimento. Para todos nós, eu sou pastor, mas eu estou aqui pedindo perdão. Você pensa que eu vim ministrar aqui como o bonzão, o ungidão? Eu já falei, o ungidão aqui é Jesus. Eu não vim como bonzão. Eu fui para o pó, meu irmão. Eu fui lá falar: Jesus, eu não posso fazer negócio meia boca. Me perdoa, porque às vezes sou covarde. Covarde. O Senhor tem um chamado que é maior do que aquilo que eu tenho cumprido. Sou covarde. Então, esse é lugar de unção. Eu estou querendo a unção de Deus. Então, onde tem unção tem reconhecimento. Jesus reconheceu João Batista, papai reconheceu Jesus. É aí, ó. Aí já tem uns irmãos que são espertos, já estão até assim, ó. Os irmãos do retiro, né? Os irmãos do retiro geralmente já ficam mais sensíveis assim. Engraçadinho, né? É a graça de Deus, deixa a gente engraçadinho. Ó, tudo pastor, ó. Quem tá rindo, ó. Só pastor que ri de piada de pastor.
Esse apelo também é para ativar a fé, para viver agora no Espírito, viver debaixo da unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, renunciar à falsa fé que eu falei, aquela fé virtual, aquela fé grega do pensamento. Eu já criei aqui, não preciso fazer mais nada. Isso daí não é o que a Bíblia diz. A fé sem obras é morta. Que obra é essa? A obra da fé, a obra do Espírito é uma fé ativa, que te move por dentro, e você começa a dar os passos em direção ao alvo. Não como quem já chegou, mas você começa a dar os passos em direção ao alvo. Humildade, irmãos. Quantos nesse ambiente não erraram? Quantos nesse ambiente já conquistaram a coroa final que está preparada? Quantos nesse ambiente tem toda a unção necessária já? Se você não tem, esse apelo é para você. Ai meu Deus, pastor, mas nós vamos ter que empurrar as cadeiras lá para trás. A gente empurra. Ai meu Deus, será que os irmãos, os pastores vão conseguir orar por todo mundo? Não sei, querido, mas o Espírito Santo está orando por você agora. A Bíblia diz que Ele ora por nós. Eu não inventei. O Espírito Santo está orando pelos irmãos, está orando por vocês. Vocês estão cantando, vocês estão se preparando, vocês estão, e agora como é que nós vamos? Mas Ele está intercedendo por vocês. Ele está intercedendo por mim. Eu estou com o microfone na mão, mas Ele está aqui me ajudando, intercedendo por mim, porque eu não presto, eu não tenho o que é preciso, mas através dEle, porque dEle, por Ele, porque dEle, por Ele, porque dEle, por Ele, porque dEle, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Esse apelo também é para você renunciar a essa falsa fé, para você confessar que você vai crer que o Espírito Santo pode te ungir hoje mesmo. Para quê? Para você cumprir propósito, cumprir ministério, ajudar pessoas, servir pessoas, orar por pessoas, abençoar pessoas, derramar na vida de pessoas. Tudo é a respeito dos outros, não é a respeito de você. Para se submeter a pessoas. Esse apelo é para você colocar todos os seus sentimentos, os seus desejos e os seus planos no lugar certo, aos pés de Jesus. Você que tem sido dominado pelos desejos, você fica nervoso, você fica ansioso, e isso guia a sua vida. Você tem impulsos e você vai, e não é um impulso do Espírito Santo. Vem aqui, vamos entregar esse domínio nas mãos do dominador verdadeiro. Vem aqui, você que tem sofrido de pensamento acelerado, de ansiedade, vem aqui, vamos entregar nossa ansiedade nesse altar e dizer: Espírito Santo, eu preciso da tua unção para cumprir. Requebaixou, Riacomanai, Erebaia, Rola, Baia, Somanai, Riele, Comaia, Che, Comaia, Somanai. Esse apelo, eu vou ler mais uma coisa. Como filhos, nós pedimos a unção do alto. Como filhos de Deus, entregue a sua vida para Jesus nessa noite de maneira completa. Talvez você não tenha feito isso. Talvez você ainda esteja seguindo a igreja romana, o romanismo. Às vezes você está seguindo o espiritismo, às vezes você está seguindo o mormonismo, às vezes você está seguindo o islamismo, às vezes você está seguindo alguma coisa, mas você precisa entregar agora a sua vida no altar de Jesus Cristo, o único Senhor, o único Rei, o único Salvador. Como filhos, fala: papai, eu quero a tua unção. 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 Papai, eu quero a tua unção.